Olá, eu sou Mara Rúbia Martins e hoje nós vamos continuar falando sobre o ensino em tempo de pandemia para os estudantes com transtorno do espectro autista. Na semana passada, nós postamos um vídeo chamado Autismo Aulas Remotas aqui no YouTube. Eu sugiro que você volte lá, que você assista esse vídeo. É um vídeo de pouco mais de 50 minutos, com sugestões e reflexões para o ensino nesse tempo de pandemia, de aulas remotas. Você assiste o filme, vê se gostou. Se você gostou, dá um joia. Se inscreva no canal para você receber todas as notificações toda vez que eu postar um vídeo. E se você gostou muito, compartilhe, principalmente com os pais que têm filhos dentro do TEA, que têm filhos autistas, e com professores e equipe pedagógica de escolas que tenham estudantes com transtorno do espectro autista. Lá no canal do YouTube, aliás, aqui, né, no canal do YouTube, a gente tem 88 vídeos até o momento. Então, a gente não fala só sobre o ensino nessa época de distanciamento social. Nós temos também muitas lives que eu realizo durante a semana no meu Instagram, @mararubiarm, às 18 horas, de segunda a sexta-feira. E, além disso, nós temos aqui também no canal aulas, cursos, palestras sobre temas que a gente considera relevantes. Nós temos sugestões de atividades para a gente trabalhar e brincar em casa também. Então, vamos lá. Nós vamos continuar falando sobre o ensino nessa época de distanciamento social. Só que hoje eu quero focar numa característica de muitas pessoas com transtorno do espectro autista, que é o apego à rotina. Não são todos, e isso a gente vem falando, trata-se de um espectro. E o que significa espectro? Significa essa diversidade, essa multivariação do espectro mesmo, do transtorno, que vai do leve, passando pelo moderado, chegando até o grave, dependendo do nível de apoio que essa pessoa precisa. E a gente sabe que o comprometimento nas áreas de interação social e comunicação e dos comportamentos repetitivos, ela também tem uma variação qualitativa, que varia de indivíduo para indivíduo. Então, nós estamos falando aqui de uma diversidade. Por isso que eu gosto de falar que os nossos vídeos são de reflexão, para a gente pensar sobre e para a gente pensar no estudante que a gente tem. Então, é um ensino realmente individualizado. E hoje nós vamos falar da importância da estruturação, da organização de uma agenda. Como eu já disse, a maioria das pessoas dentro do espectro gostam, tem uma aderência e tem uma percepção melhor se ele tem uma organização, uma estruturação ali do seu dia, das suas atividades, do seu ambiente, tá? Então, a gente vai pensar nessa estruturação de acordo com o estudante que eu tenho. E de acordo também com a família, que vai, neste momento, ser a mediadora desse processo de ensino. Então, agora eu preciso pensar no meu estudante e eu também preciso pensar nessa família. Como a gente viu no vídeo que eu já falei para vocês, quem não assistiu, vá lá, procure Autismo Aulas Remotas. E a gente dá uma dica de entrevista com a família, tá? Mas a gente vai falar agora da importância dessa organização. Então, você precisa falar para essa família, ou se você é família, você precisa pensar dentro da sua rotina diária, enquanto família, como que eu posso colocar a rotina, como que eu posso colocar a agenda para o meu filho nessa rotina.
Então, essas questões a gente precisa pensar individualmente. O professor precisa conhecer um pouco essa família e a família precisa pensar qual é o melhor horário para o meu filho ter essa aula remota, se for o caso, né? Uma aula online. Não, meu filho não vai ter aula online, mas eu vou sentar com ele para fazer a atividade. Eu vou utilizar o material que a escola mandou. Então, assim, a família colocar na sua rotina a agenda para o seu filho. E essa agenda precisa ser clara para essa pessoa com TEA. Ele precisa compreender que naquele momento estabelecido pela família é o momento que eu vou fazer tal atividade. Então, se for uma atividade escolar, uma atividade pedagógica, o ambiente ele precisa estar estruturado para isso, a fim de que só ele olhando ele já sabe que é ali que ele vai ficar. Por exemplo, com os materiais escolares, se for o caso, tá? E essa agenda, como é que ela vai ser organizada? De uma forma que a pessoa com TEA entenda. Então, você precisa conhecer seu filho e você, professor, precisa conhecer o seu estudante para saber como é que o meu estudante vai entender. Por exemplo, eu vou ter que colocar materiais concretos ali na agenda dele. A agenda vai ser pregada na parede, vai ser pregada na geladeira, vai ser na porta do quarto, na porta do guarda-roupa? Não, vai ser numa folha que eu vou colocar na mesa. Onde vai ser essa agenda? Quem vai determinar isso é o estudante. Então, você vai perceber como é que ele vai entender essa agenda. Em que posição, de que forma que ela vai ser feita, se ele vai ter acesso quando ele quiser, ou como é que ele vai ter o acesso. Ele precisa ter o acesso, porque ele precisa entender e se organizar. Eu digo que a gente organiza o ambiente aqui fora para que ele se organize, né? Então, vai ser com material concreto? Ah, vai ser com material concreto. Então, como é que vai ser o material que vai designar que vai ser a hora da aula, por exemplo? Ah, eu vou colocar um lápis. Se eu colocar um lápis na agenda, ele vai entender que tá na hora de sentar para fazer a atividade. Ah, eu vou colocar uma foto da professora, uma foto da sala de aula, uma foto que represente a escola ou a atividade ou aquilo que a gente vai realizar. De uma forma que o estudante entenda. Isso é o primordial. Então, você vai apresentar essa rotina, essa estruturação, de uma forma que ele consiga entender o que vai ser feito, ok? Então, as outras coisas da rotina, como é que eu vou colocar? Então, na hora do café da manhã, eu vou colocar ali a foto do achocolatado que ele vai beber. Aí ele vai perceber que tá na hora do café da manhã. Aí depois é a hora da atividade. Então eu vou colocar um lápis, eu vou colocar uma borracha, eu vou colocar a foto da professora. Aí depois que ele terminar essa atividade, ele vai fazer o quê? Ele vai brincar. Então, eu vou colocar uma foto ou eu vou colocar um pedaço do brinquedo. Por exemplo, um quebra-cabeça que ele gosta muito, eu vou pegar uma pecinha do quebra-cabeça e vou colocar naquela agenda, por exemplo. Ou vou tirar uma foto dele brincando. E dessa forma, você vai organizar o dia dele de um jeito que ele entenda o que é para fazer, tá? Então, é importante que você organize, você família, organize essa agenda de uma forma que ele possa entender. Ele já sabe ler? Então aí você já vai escrever o que vai fazer em cada momento do dia. Não, ele não consegue ainda ler, mas se eu colocar imagens, por exemplo, eu vou lá na internet e procuro, no Google Imagens, por exemplo, imagens de coisas que eu quero e imprimo. E aí eu já coloco na agenda. Mas o importante é que seu filho, que o seu estudante, se você estiver preparando, que ele consiga entender. Esse é o mais importante, tá? Então, utilizar a agenda
uma organização, uma estruturação de forma que o estudante consiga entender. Desta forma, você facilita para na hora dele sentar para fazer a atividade, ele entenda perfeitamente o que vai fazer ali. Ou, neste momento, é o momento de eu realizar a atividade. Então, você vai utilizar esse apego à rotina, se for o caso do seu filho e do seu estudante, para estruturar, para organizar e para fazer com que ele se engaje nessa atividade pedagógica. Tá bom? Então, eu sugiro que os professores conversem com as famílias, verifiquem a melhor forma de entrar em contato para ver como é que vocês podem organizar essa agenda, essa estruturação de atividades que ele vai precisar realizar. Esse é o nosso recado de hoje. Convido mais uma vez para vocês acessarem o canal no YouTube, Mara Rúbia Martins, assistam aos vídeos, deem o seu joia se vocês gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem. Compartilhem com outras famílias e com a equipe pedagógica. Até o próximo vídeo.